Está doendo ou aguenta um pouquinho mais? Aguenta um pouquinho mais? Um pouquinho mais, amém? Então, pastor, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, continue a falar conosco. O Senhor é um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que corrige. Nós louvamos ao Senhor, Deus, porque o Senhor quer e tem o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor, Deus, mais uma vez, use, Deus, a vida do teu servo para trazer nossas vidas, ó Pai, a tua direção, para trazer nossas vidas, ó Pai, aquilo que o Senhor quer e requer de cada um de nós. Que assim, ó Deus, o Senhor use o pastor Renato, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Quem está muito abençoado, dá um glória a Deus aí. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez aqui nessa noite. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Estamos felizes, estamos encerrando esse final de semana e desde ontem à noite aqui temos sido muito abençoados aqui com a presença do Senhor. Foi muito bom estar com esta igreja mais uma vez, poder ministrar a palavra. Me lembro que a primeira vez que eu vim aqui deve ter 1 ano e meio, 2 anos que eu passei por aqui a primeira vez. Foi num jantar de casais, muito bonito, um tempo muito precioso, e poder voltar hoje nesta conferência pelo aniversário da igreja foi muito gratificante para a nossa família, para nós que estarmos aqui junto com os irmãos. Agora à noite a minha esposa está comigo, fica de pé, essa morena linda, abençoada, essa morena abençoada por Jesus, minha esposa. Eu suporto ela, vamos fazer 17 anos o mês que vem. E ela me suporta também. Então está aqui na frente também está o Miguel. Fica de pé, Miguel. Aí, dá um glória a Deus aí, Miguel. Aleluia. Agora a Manuzinha, fica de pé, Manuzinha. Manuzinha, fala aleluia. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Profeta e profetiza do Senhor. A gangue, eu costumo dizer, quando estamos todos juntos, a gangue está completa. Estamos aqui, tá faltando, irmãos, um homem que mora junto com a sogra não tem medo de mais nada nessa vida. A minha sogra está comigo, fica de pé, minha sogra mora com a gente, fica de pé, olha aí, que bênção. Irmão, pastor Hermes, quando chega no nível da sogra morar com a gente, já perdeu o medo até de morrer, faz hora, uma bênção. Já perdeu o medo, faz hora. Minha sogra é uma bênção na minha vida. Tem alguns pessoal dos interligados comigo aqui também. Se coloca de pé, por favor. Tinha um grupo ontem, hoje tem outro grupo aqui também. Olha que bênção. São bem-vindos aqui. Obrigado por esse carinho, por essa parceria juntamente com a gente. Pode sentar, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Hermes, muito obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos aqui pregando a palavra de Deus, sua família, sua casa, e passar esses 2 dias aqui muito abençoados. Antes de ler a Bíblia com você, rapidamente falar desta obra, que é um livro que eu escrevi, tem poucas unidades ali, está esgotando já. Alegria. Eu disse aos irmãos que estavam aqui ontem e estavam hoje de manhã, que eu escrevi esse livro baseado naquele texto de Abacuque que diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, amado, esse livro é para lembrar os crentes que a nossa alegria não está baseada na terra, mas a nossa alegria está baseada no céu. Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu me alegro no Senhor. Eu não me alegro no dinheiro, por mais que o dinheiro é muito bom. Eu não me alegro numa casa boa, por mais que uma casa boa é muito bom. Eu não me alegro num bom carro, por mais que um bom carro é muito bom. Eu me alegro no Senhor. Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é a base da minha alegria. Então tem livro lá atrás. Eu quero chamar o irmão que está na frente agora. Vem cá, varão, vem aqui. Lá, tira o neném do colo aí, dá para alguém do lado aí, essa criança abençoada. Vem aqui na frente um pouquinho, mas vem correndo, você é atleta, vem correndo. Esse aqui eu vou usar como manequim vivo hoje. Vem aqui, varão. Vem aqui mais uma vez, olha só. Sobe aqui em cima, vem aqui, por favor. Faça isso. Vamos aplaudir o Senhor por esse manequim, vamos aplaudir o Senhor por ele. Olha aqui, irmãos, mas olha que bonito que ficou, rapaz. Essa aqui é a camiseta do nosso ministério. Mistura um glória a Deus com aleluia. O crente prega até com a roupa, irmão.
até com a roupa a gente prega, vai andar por aí dizendo para todo mundo que o melhor é dar glória a Deus, aleluia, amém? Deus abençoe, obrigado. Passa lá depois, compra uma camiseta se assim você quiser. Não tem somente a camiseta do nosso ministério, mas tem outras camisetas diversas lá também, tanto para homem como para mulher. Passa lá e você vai ser abençoado e vai abençoar também. E eu sempre lembrando que quando você compra esse material, você está ajudando a gente a fazer as nossas voltas missionárias aí pelo Mato Grosso e até mesmo por fora do Mato Grosso, e ajuda também as crianças carentes do Brasil, principalmente essas duas que estão aqui na frente. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Lucas capítulo 19. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé mais uma vez para poder ler a palavra do Senhor, se assim você pode. Lucas 19. Deus abençoe todos os meus irmãos. Foi um prazer maravilhoso estar com vocês. Que churrasco bom hoje. Eu cheguei ali e encontrei com o irmão, lá com o irmão Filho. Falei, irmão, que churrasco bom. Ele, mas você não comeu? Eu falei, quem falou que eu não comi? A irmã, que eu não lembro o nome, me deu uma panela de comida, rapaz, de carne assada. Que eu vou jantar, não vou jantar mais hoje, vou jantar aqui, vou jantar amanhã, vou almoçar amanhã essa carne ainda. Pensa no negócio bom. Que comida boa, que carne boa, aleluia, irmão do céu. O irmão que fez o holocausto lá atrás está de parabéns, glória a Deus por isso. Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10. Quem encontrou diz amém. Esse amém está fraco demais. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou fala socorro. Não. O socorro está aqui na tela para quem não encontrou ainda, ó. O socorro está aqui na tela. Se possível, eu prefiro a revista atualizada. Se for possível, a revista atualizada, tá bom? É a que eu vou ler aqui na minha Bíblia. Está escrito assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Repete comigo: pois me convém ficar hoje em tua casa. Dá um glória a Deus aí, irmão. Versículo 6: e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado alguém, enganado, defraudado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem pode glorificar o Senhor pela sua palavra? Feche os olhos, oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa festa, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por esse culto, obrigado porque estamos na Sua presença mais uma vez, e como diz a Tua palavra, vale mais um dia aqui do que 1000 em outros lugares. Obrigado pela comunhão dos irmãos, obrigado pela bênção do Espírito Santo derramada em nossas vidas, obrigado pela Tua palavra que é verdade, luz para os nossos pés e luz também para os nossos caminhos. Obrigado, teu Deus, agora, e nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, fala com este homem, fala com esta mulher. O Senhor conhece a particularidade de cada um, então fala conosco nessa noite, porque tudo que precisamos aqui é ouvir a tua voz. A tua voz, ela é poderosa, é a tua voz que faz tremer o deserto, como está escrito em tua palavra. É a tua voz que acalma as tempestades, é a tua voz que acalma o vento, é a tua voz que levanta o paralítico, é a tua voz que abre a vista aos cegos, é a tua voz que purifica os leprosos. Quando o Senhor manda, tudo obedece, tudo acontece. O Senhor é glorioso. Então, Senhor, fala conosco nessa noite de uma forma gloriosa e poderosa, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Pode se assentar dando glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia.
Meus irmãos, eu quero tentar ser objetivo. Diz que toda vez que o pastor fala que vai ser objetivo, ele é meio mentiroso, né? Mas eu quero tentar ser objetivo nessa noite e deixar uma palavra no seu coração em nome de Jesus. O texto que nós lemos mostra um encontro muito especial. Um homem chamado Zaqueu, que era um homem rico, um homem poderoso, um publicano, e ele queria ver Jesus pelas histórias que ouviu. Eu não sei quais foram as histórias que Zaqueu ouviu. Talvez ele ouviu sobre o cego de Jericó, talvez ele ouviu sobre a mulher hemorrágica, talvez ele ouviu sobre os 10 leprosos que foram curados de uma só vez. Eu não sei o que ele ouviu, mas eu sei que aquilo que ele ouviu de Jesus acendeu no seu coração a curiosidade para ver quem era Jesus. Aqui já fica para nós a primeira lição nessa noite. A igreja, os crentes precisam testemunhar de Jesus. Os crentes precisam falar de Jesus. Você fala na fila do banco, você fala enquanto toma um café na padaria, você fala enquanto está na fila da UPA ou do hospital. Você pensa que não, mas alguém está ouvindo. Sempre tem alguém ouvindo as nossas conversas, até porque o povo é curioso. Então sempre tem alguém ouvindo o que estamos falando. E aquilo que você fala de Jesus é poderoso para acender no coração dessa pessoa uma vontade de vir conhecer Jesus. Quem me entendeu, dá glória a Deus aqui nessa noite. Por isso é importante falar muito sobre Jesus. Falar a tempo é fora de tempo. Então Zaqueu, ele ouve falar de Jesus, e ele agora vai atrás de Jesus, sabendo que Jesus estava atravessando a sua cidade, estava passando por a sua cidade naquele dia. Ele procurava ver Jesus, mas Zaqueu tinha um detalhe muito importante que o texto faz questão de destacar. Zaqueu era um homem pequeno. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Quem sabe Zaqueu tinha 1,55 m, 1,60 m. Zaqueu era um homem de baixa estatura. E você sabe que onde Jesus passava sempre havia uma multidão. Se ele estava no deserto, havia uma multidão atrás dele. Se ele passasse por uma cidade, havia uma multidão. Até quando ele atravessava o barco, diz que outros barcos também o seguiam. Aonde Jesus ia, uma multidão sempre ia atrás, porque ele é o pão da vida, ele é a água, ele é tudo que a gente precisa. E ele, onde ele passava, as multidões estavam presentes. Então Zaqueu estava com um problema aqui. Ele não conseguia ver Jesus. Ele queria ver, mas não via. Então ele, quem sabe, ele correu, viu a multidão, aquela coisa, aquele barulho, mas não conseguiu ver quem era Jesus. Ele tinha um impedimento. Ele era pequeno, baixa estatura, sabe? Então ele corre, sobe numa árvore, para que quando Jesus passasse, ele visse Jesus de cima. É interessante que também hoje em dia, todos nós temos também os nossos impedimentos para poder ver Jesus. Alguns mais, alguns menos, mas sempre existe, principalmente, alguns pensamentos limitantes que fazem com que as pessoas tenham problemas muitas vezes para poder enxergar Jesus. Algumas pessoas pensam, por exemplo, que Deus não as ama, e isso dificulta elas procurarem Jesus, um impedimento que precisa ser vencido, um falso pensamento que precisa ser vencido. Algumas pessoas pensam assim: não adianta procurar Jesus, porque aquilo que eu fiz é imperdoável. Mas eu te digo, aquilo que você fez pode ser imperdoável aos homens, mas Deus te ama e Deus te perdoa. São pensamentos que são limitantes, e muitas vezes se tornam como obstáculos para as pessoas verem Jesus, encontrarem Jesus. Outras pessoas pensam assim: não, Deus não tem tempo para mim. Outras pessoas pensam assim: não, mas o meu problema é tão pequenininho, deixa Deus preocupar com aquele outro mais preocupado, aquele caso mais difícil, aquele caso mais complicado. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: você pode ter qualquer tipo de pensamento limitante, mas eu quero dizer a verdade para você hoje. Jesus quer se revelar a você. Jesus quer ter um encontro com alguém aqui nessa noite. Jesus quer ir para a casa de alguém aqui nessa noite. É o tema desta palavra nessa noite. Jesus quer ir para a tua casa. Alguns encontram limites na religiosidade. Mas se eu procurar Jesus, o que vão falar de mim, o que a minha avó vai dizer, o que o meu pai vai dizer, o que meu irmão vai dizer, o que aquele amigo meu vai dizer. Não, meu irmão, existem muitas barreiras, mas todas as barreiras, elas são vencidas quando a vontade de ver Jesus é maior do que aquilo que nos limita. Jesus vence as suas limitações. Ele arruma um negócio, ele sobe numa árvore,
árvore, bem aonde Jesus ia passar. Bem na onde Jesus ia passar. E eu quero falar para você, meu irmão, que Deus Ele é o próprio Deus que promove esses encontros extraordinários. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez Zaqueu baixinho é o mesmo Deus que fez alguém plantar aquela árvore, que fez, quem sabe, um passarinho passando ali, deixar cair uma semente, e aquela árvore nasceu, cresceu, para que Zaqueu subisse nela e tivesse um encontro com Deus. A árvore é somente a desculpa para Zaqueu encontrar Jesus naquele dia. Deixa eu dizer para você uma coisa: eu não sei o que Deus usou na sua vida para ser uma desculpa. Quem sabe foi uma doença, quem sabe foi um problema no casamento, quem sabe foi uma falência, quem sabe foi uma crise existencial, mas tudo isso era só uma desculpa. Era Deus chamando você, porque Ele queria entrar na sua história e entrar na sua vida. A propósito, quantos aqui que Jesus já entrou na sua vida? Levanta a sua mão e dá o maior glória a Deus misturado com aleluia aqui nessa noite. Jesus já entrou na nossa história, já entrou na nossa vida e continua entrando em corações que ainda se abrem para Ele no dia de hoje. Era um encontro marcado pelo céu, era Zaqueu na árvore certa, no caminho certo para Jesus passar. Ei, então deixa eu dizer para você uma coisa: você está hoje no lugar certo e na hora certa. Você não veio aqui por um acaso, você não veio aqui por um acaso. O Espírito de Deus trouxe você aqui hoje. Foi o Senhor que te atraiu aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque da mesma forma que teve salvação na casa de Zaqueu, Deus quer salvar você nessa noite, salvar a sua casa e salvar a sua família. O que me chama a atenção é que Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus não tinha visto Zaqueu ainda, humanamente falando, e Zaqueu também não tinha visto Jesus. Mas quando Jesus passa debaixo daquela árvore, o texto que nós lemos diz que ele parou. Quando Jesus chegou naquele lugar, o lugar do encontro, o lugar preparado por Deus, na hora preparada por Deus, a Bíblia diz que Jesus parou, olhou para cima e não disse assim: ó, fulano, desce daí. Jesus não disse assim: ciclano, desce daí, ó homem, desce daí. Não, Jesus olhou para cima e Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Eu aprendo com isso uma coisa muito interessante nesta noite: Jesus conhece você pelo nome. Talvez há pessoas nessa noite que talvez estão numa igreja evangélica pela primeira vez na vida, nunca teve encontro com Jesus, nunca teve encontro com a igreja evangélica, mas eu te digo hoje: você pode não conhecer Jesus, mas Jesus te conhece. Fala para pelo menos 3 pessoas perto de você, fala: Jesus te conhece. Fala aí, ó, Jesus conhece você. Jesus te conhece, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe quantas pessoas moram com você, Ele sabe onde é a sua casa, Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe onde você estuda, Ele sabe por qual rua que você passa, o que você compra no mercado ou na farmácia. Ele conhece você, aleluia! Jesus conhece você. E quando Jesus diz: Zaqueu, desce, hoje eu vou para a tua casa, é porque Jesus sabia do que a casa de Zaqueu precisava. Jesus está sempre pronto para ir para a nossa casa, para ir para a nossa família, para entrar no nosso aconchego e promover uma transformação que só Ele pode promover. Mas outra coisa muito interessante que nós não podemos esquecer de falar nessa noite é que as pessoas procuravam Jesus, e normalmente Zaqueu não era o tipo de pessoa que procurava Jesus. Normalmente quem procurava Jesus é porque tinha filhos mortos em casa, como aquele homem, como Jairo. Normalmente quem procurava Jesus era como aquela mulher cirofenícia que tinha uma filha endemoniada em casa. Normalmente quem procurava Jesus eram pessoas com problemas, eram leprosos, eram mendigos cegos. Zaqueu não é isso. Zaqueu não é cego, Zaqueu não é leproso, Zaqueu não é mendigo, Zaqueu não é coxo, não tem ninguém morto na sua casa, não tem ninguém doente na sua casa. Zaqueu é rico, ele tinha dinheiro, ele morava
estava no Alphaville da época, ele caminhava nas melhores carruagens da época. O problema, Zaqueu foi até Jesus não por causa de uma necessidade física, não por causa de uma necessidade material, mas simplesmente porque dentro do seu coração ele queria ver Jesus. Não tem doença, não tem crise, não tem câncer, não tem divórcio. Ele simplesmente dentro dele daquela chama: eu preciso ver Jesus, eu preciso conhecer esse homem, eu estou precisando dele na minha vida. Escute-me, você pode ser rico, milionário, morar na melhor casa dessa cidade, ter o melhor salário, ou dirigir o melhor carro. Quem sabe na tua casa ninguém está doente, quem sabe na tua casa não tem problema nenhum, mas se não tiver Jesus na tua casa, está faltando alguma coisa. Se não tiver Jesus na tua casa, a tua casa nunca vai ser completa. Se no seu coração não tiver Jesus, você nunca vai ser feliz de verdade. Você nunca vai sentir alegria de verdade, nunca vai ter paz de verdade. Sabe por que Zaqueu queria ver Jesus? E Zaqueu não tinha necessidade física ou material, porque a necessidade de Zaqueu era onde não se podia ver. A necessidade de Zaqueu era interna. A sua necessidade era interna. Existem pessoas que você olha assim e fala: meu Deus, essa pessoa é tão boa, né? Não deve ter problema nenhum. Olha a casa que ela mora, olha o carro que dirige, olha o salário que tem, olha a sua família. Irmão, escute isso: as maiores necessidades do homem não são externas, as maiores necessidades do homem são internas. Quem está me entendendo, diga aleluia nessa noite. Pessoas que têm tudo, mas não têm paz. Pessoas que têm muitos recursos, mas não têm alegria de verdade. Pessoas que podem comprar o que quer, mas mesmo assim está infeliz, mesmo assim está faltando uma coisa. Se alguém assim nessa noite, eu te digo, está faltando Jesus na sua vida, abre o coração e você vai sair daqui hoje diferente. Dá uma glória a Deus aí. Outra coisa interessante que nós precisamos destacar nessa noite é que as pessoas, pastor Hermes, procuraram Jesus e chamavam ele: vem aqui, Senhor. Jairo, vem na minha casa. Centurião, vem na minha casa. Depois ele falou e pensou: não, só manda uma palavra. Mas as pessoas sempre queriam que Jesus fosse. Nesse texto é Jesus que fala a Zaqueu: hoje eu vou para a tua casa. Zaqueu só queria ver ele. Se Zaqueu ficasse em cima da árvore e visse ele passar, talvez para Zaqueu naquele momento era o suficiente. Mas Jesus parou e disse: Zaqueu, desce logo daí, que hoje eu vou lá para a tua casa. Eu sei como está a tua casa, eu sei como está teu casamento, eu sei como está a tua família, eu sei que estão precisando de mim lá. Hoje eu vou para a tua casa. Irmão, mesmo se você não pensou nunca nisso, de chamar Jesus para a sua casa, de chamar Jesus para a sua família, eu te digo hoje, Ele está pedindo a você: deixa eu ir para a sua casa. Hoje me convém estar na sua casa, hoje me convém entrar na sua família. Irmão, eu não estou pregando Jesus religioso, eu não estou pregando Jesus simplesmente histórico, eu não estou pregando simplesmente um Jesus que as religiões colocaram dentro de uma plataforma. Não, eu estou dizendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, aquele que desceu do céu, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele quer entrar de verdade na sua vida, na sua família, na sua casa e mudar para sempre a sua história. Não é um Jesus filosófico, é um Jesus verdadeiro, real, aleluia. Não é um Jesus filosófico, não é um Jesus da ciência, não é um Jesus da história, nem da filosofia. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Ele quer que você tenha uma experiência real com Ele, uma experiência verdadeira com Ele. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Zaqueu desceu depressa. Quando Jesus falou: Zaqueu, vem depressa, que hoje eu vou para a tua casa. Zaqueu desceu depressa, meu amigo. Estava nem aí se ia cair, se não ia cair, porque ele já era baixinho. Se caísse quebrasse a perna era pior, se caísse quebrasse o braço era pior. Mas ele está nem aí, ele desceu de uma vez e foi para casa com alegria. E a Bíblia diz no versículo 7, e a Bíblia diz no versículo 7 ao versículo 6, que ele desceu a toda pressa e a sua casa o recebeu com alegria. Ou seja, Jesus é recebido com alegria na casa
de Zaqueu. Escute isso, irmão, escute isso, irmã. Abre as portas para Jesus, porque quando Jesus chega no ambiente, Ele transforma o ambiente. Quando Ele chega, onde a morte Ele traz vida, onde a tristeza Ele traz alegria, onde a depressão Ele traz esperança. Quando Jesus chega, Ele muda o ambiente. Aleluia. Na casa de Zaqueu teve alegria. Irmão, receba essa palavra que eu profetizo hoje sobre a tua vida. Levanta a mão para receber. Vai ter alegria na tua casa, vai ter paz na tua casa, vai ter salvação na tua casa, vai ter portas abertas na tua casa, vai ter milagre na tua casa, porque o Senhor está na nossa casa. Ele que faz a diferença. Aleluia. Ele que faz a diferença. Eu quero lembrar você que na casa de Jairo, quando Jesus chegou na casa de Jairo houve ressurreição. Na casa de Pedro, Jesus vai lá e curou a sua sogra. Na multiplicação, ou melhor dizendo, no casamento em Caná da Galileia, houve multiplicação, transformação. Na casa de Zaqueu teve salvação. E na sua casa, receba, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Eu vou falar até alguém me ouvir nessa noite. Vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Cadê os crentes aí? Vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Eu creio no Jesus que faz milagre. Eu creio no Jesus que faz milagre. Aleluia. Sabe, meus irmãos, aqui o texto vai dizer para nós ainda que as pessoas ficaram sem entender. As pessoas ficaram sem entender no versículo 7. Todos que viram isso murmuravam dizendo: por que Jesus entrou na casa desse homem pecador? Irmão, Jesus na casa de Zaqueu foi notícia em Jericó. Jesus podia ter ido para o melhor restaurante, Ele podia ter ido para o melhor hotel, melhor hospedaria, Ele podia ter ido para a casa de algum discípulo, mas Ele vai para a casa do ladrão, Ele vai para a casa do enganador, Ele vai para a casa do publicano, Ele vai para a casa do homem que as pessoas, os santarrões, chamavam de pecador. Ele vai para a casa como é que eu posso dizer, mais impossível ou mais imprescindível da época. Ele vai para a casa de Zaqueu. Isso causa admiração no povo. Escute isso. Jesus na nossa casa sempre vai causar admiração em alguém. Jesus na nossa casa sempre vai causar um parafuso a menos, vai desregular alguma coisa na cabeça de alguém. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem quem nós somos. Você acha que o teu vizinho te conhece? Você acha que o teu vizinho sabe quem você é? Não sabe o que você faz? Você acha que o teu vizinho conhece a gente? Jesus na nossa casa sempre vai causar uma perturbação, porque as pessoas olham e falam assim: Jesus ali não merece. Naquela casa de bêbado, naquela casa de prostitutos, naquela casa de blasfemos, naquela casa de idólatras, naquela casa de pessoas tão assim, que muitas vezes julgamos, né? Naquela casa toda torta, Jesus naquela casa, sim! É para esses que Jesus veio. Ele disse: eu vim para o doente, eu não vim para quem acha que está sadio. Eu vim para aquele que está doente, eu vim para aquele que está perdido, eu vim para aquele que está atolado no pecado, eu vim para aquele que precisa da graça. Irmão, Jesus na minha casa é a expressão do amor de Deus para a minha vida. Aleluia. Jesus na sua casa é a expressão do amor de Deus para a sua vida. Sim, é você que precisa dele. Você que fala assim: Senhor, muda a minha vida, me ajuda, eu vou conseguir vencer minha vida um dia eu vou vencer, um dia eu venço isso, um dia eu venço aquilo. Aí tem gente que pensa bem assim: não, quando eu vencer isso aqui eu vou para a igreja, quando eu parar com isso eu vou para a igreja, quando eu mexer com isso aqui eu vou para a igreja. Não, para com isso. Se a gente resolvesse a nossa vida sozinho, não precisávamos de Jesus.
Se nós resolvêssemos a nossa vida sozinho, não precisávamos de Jesus. É porque não conseguimos resolver sozinho que eu preciso de Jesus na minha casa, que você precisa de Jesus na sua casa. Se você precisa de Jesus, levanta a sua mão e dá o maior glória a Deus da sua vida. Diga eu, levanta a mão para o céu, levanta, diga eu. Não está fraco, nem parece como aquele churrasco de hoje aqui. Diga eu, preciso de Jesus na minha vida. Oh glória, é para mim mesmo que Ele veio. Os homens desprezam, mas Jesus não despreza. Os homens rotulam, mas Jesus não rotula. Os homens falam que não tem jeito, mas Jesus fala que tem jeito. Os homens dizem que pau que nasce torto morre torto, mas o meu Jesus é carpinteiro. Ele pega o pau que nasce torto e endireita ele, aleluia. Ele é carpinteiro, aleluia. E aqui um alerta para os crentes agora. Um alerta para os crentes agora. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Você que Jesus já entrou na sua casa. Você que Jesus já entrou na sua vida. Você que já tem a salvação de Deus na sua casa, na sua família. Você que já tem a salvação. Cuidado, para mesmo sem perceber, você devagarinho, com as suas atitudes erradas, pecaminosas, tortas, de frieza espiritual, de falta de oração, de falta de Bíblia, de falta de jejum. Cuidado para devagarinho, sem perceber, você não colocar Jesus para fora da sua casa. Cuidado para devagarinho, sem perceber, você não colocar Jesus para fora da sua vida. Nós gostamos daquele texto de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a gente gosta desse versículo aqui e aplica o versículo aos não crentes. Tudo bem, pode ser aplicado, mas olha para onde o versículo foi escrito. Olha para onde o versículo foi direcionado. O versículo foi direcionado para uma igreja. O versículo foi direcionado a um pastor. O versículo foi direcionado a uma congregação. E o versículo nos mostra uma verdade. Tem muito crente pensando que Jesus está dentro, mas Jesus já saiu faz hora. Jesus já saiu faz hora. Você pensa que Ele está aí, você pensa que está tudo bem, mas não está bem. Ele está para fora. Tem muito crente que fica como Sansão: levantar-me-ei mais uma vez e vou arrebentar os filisteus. Mas não parou de brigar com o pecado, não parou de comer mel na carcaça do leão, não parou de mexer com prostituta, não parou de pecar. Mas vou me levantar mais uma vez e vou derrubar esse filisteu. E quando Sansão se levanta, diz a Bíblia, e não sabia ele que o Senhor já tinha se retirado dele. Tem muito crente aí na força do braço, na força de uma boa oratória, na força de uma máscara, mas Jesus saiu faz hora. O Espírito Santo está apagadinho faz hora. A palavra para os crentes hoje, nessa noite é: eis que estou à porta, abre de novo essa porta, deixa eu voltar aí para dentro, da onde eu nunca devia ter saído, e vai ter alegria nessa casa mais uma vez. Cuidado, irmão, para não pôr Jesus para fora da sua vida, para não colocar Jesus para fora da sua casa. Cuidado, quando o pecado entra pela janela, ele sai pela porta. Mas ainda bem que Jesus não vai embora. Eu quero ouvir um glória a Deus agora, eu quero ouvir um aleluia agora. Ainda bem que Jesus não vai embora, ele fica na porta. Ei, abre a porta mais uma vez, abre a porta de novo. Se Jesus está para fora, hoje é noite de restauração para a sua vida. Hoje é noite de restauração para a sua casa. Hoje é noite de restauração para a sua família. Ele quer entrar mais uma vez. Dá glória a Deus, aplaude o Senhor, faz barulho aí, meu irmão. Mas voltando um pouquinho no texto, eles se admiraram porque Jesus entrou.
na casa de um pecador. Até parece que os outros eram mais santos, até parece que os outros eram mais perfeitos. Irmão, escute isso. Todos somos pecadores diante de Deus. Todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus, todos merecíamos um salário chamado morte. Ainda vamos receber um dia o salário da morte, ainda morte física, não uma morte espiritual, por causa de Jesus. Todos somos pecadores, todos precisamos de Jesus. Não é porque você paga as contas em dia, não bate no cachorro, não trai a mulher, não briga com os filhos, não é porque você é um exemplo de CPF ambulante que você não precisa de Jesus, que você não é um pecador. Ser honesto não é mais do que a nossa obrigação. Pagar o que deve não é mais que a nossa obrigação. Não adulterar não é mais que a nossa obrigação. Ser um crente, ser uma pessoa honesta e fiel não é mais do que a nossa obrigação. A nossa justiça não compra a salvação. A Bíblia compara que a nossa justiça como um trapo de imundícia perante Deus. A única justiça que compra a nossa salvação é a justiça de Jesus. Por mais honesto que você seja, você é um pecador e você precisa de Jesus. Fala para quem está perto de você, fala, você é um pecador. Fala aí, fala. Pode falar, ninguém vai ficar com raiva de você hoje aqui não. Pode falar, fala de novo, fala, você é um pecador, rapaz. Fala aí. Agora fala para quem está do outro lado, fala, você precisa de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda bem, escute-me, ainda bem que Jesus pega os mais que perdedores e transforma em mais que vencedores. Nesse texto nós vemos uma linda transformação. A transformação desse texto é resultado de Jesus na casa de Zaqueu. A transformação de Zaqueu é resultado de Jesus na sua casa. Zaqueu foi transformado. Quando ele fala assim, olha, eu levanto, eu resolvo dar, não é do nada, irmão, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu defraudei, ele sabia, era consciência acusando. E se alguém eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Isso mostra para nós, pelo menos, uma coisa muito linda e interessante nessa noite. Primeiro, o Deus de Zaqueu não era mais a sua riqueza. Em nome da riqueza que ele mentia, em nome da riqueza que ele defraudava, em nome da riqueza para ele que ele levava vantagem prejudicando os outros. A riqueza não era mais o Deus do seu coração. O dinheiro não estava mais no trono do seu coração. Sabe por quê? Porque agora no trono do seu coração está o Rei Jesus de Nazaré. Escute-me, irmão. Se Jesus reinar no nosso coração, a gente muda. Se Jesus reinar no nosso coração, a gente é transformado. Escute-me isso. Qualquer um pode ser transformado por Jesus. Até mesmo aqueles que a sociedade não quer mais, que a família não quer mais, que ninguém quer mais, Jesus te quer. E se você deixar ele entrar no teu coração, ele te transforma nessa noite. Aleluia. Quem sabe do seu coração tem que sair a bebida para entrar Jesus. Quem sabe do coração de alguém tem que sair a droga para entrar Jesus. Tem que sair a prostituição para entrar Jesus. Tem que sair os atos ilícitos para entrar Jesus. Chama Jesus para o seu coração. Fala, Senhor, eu abro meu coração. Fala, Senhor, eu te entrego meu coração nessa noite, porque o próprio Jesus entrando põe o mal para correr da nossa vida. Vamos aplaudir dando glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir dando glória a Deus e aleluia. Zaqueu foi transformado, e na sua transformação ele já busca enquadrar a sua vida com a palavra de Deus.
Quando ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Não é algo aleatório, não é algo simples assim. Zaqueu está dizendo que ele vai obedecer à lei de Moisés, que dizia: se alguém roubar alguma coisa, tinha que devolver 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu está trazendo a sua vida e alinhando a sua vida com a palavra de Deus, está alinhando a sua vida com a lei de Deus. Ele se propõe a restituir conforme a lei de Moisés. Ele quer entrar nos eixos, ele quer entrar nos trilhos. Aqui vai um alerta para crente velho, para crente novo e para quem vai converter hoje. Aqui vai uma raquetada agora. Não é a palavra de Deus que tem que se ajeitar à minha vida. Não é a palavra de Deus que tem que se ajeitar ao que eu acho, ao que eu penso, ao que eu quero. É eu que preciso me sujeitar à palavra de Deus. É nós que precisamos nos dobrar diante da palavra de Deus e não usar a Bíblia para defender a nossa prática errada. E não tentar usar a Bíblia ou distorcer a Bíblia para defender pecado, para defender coisa errada na nossa vida, querer ajeitar as coisas para enquadrar o meu estilo de vida. Irmão, crente não tem mais estilo próprio de vida. O nosso estilo é o estilo da Bíblia. Ah, glória a Deus, aleluia. Crente não pode falar o seguinte, ó: ninguém manda no meu nariz. Então você não é crente. Então você não é de Jesus, então não. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a Bíblia que o meu nariz não é meu. O meu nariz é de Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito: eu fui comprado por bom preço. Você foi comprado por bom preço, irmão. Você foi comprada por bom preço, irmã. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, nem com sangue de bode, de touro, de carneiro. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz que comprou a nossa vida. Agora a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu não mando mais no meu nariz. Quem manda no meu nariz é a Bíblia. Quem manda no meu nariz é a Bíblia. Quem manda na gente é a Bíblia. Pode dar glória a Deus aqui nessa noite, meu irmão. Eu não faço mais o que dá na telha, como diz a expressão popular, né? Eu não faço mais o que dá na telha. Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia orienta, o que a Bíblia me manda fazer. A nossa vida, como Zaqueu, tem que se enquadrar na Bíblia e não usar a Bíblia para tentar enquadrar a nossa vida. Eu encerro esta palavra dizendo para você hoje, da mesma forma que Jesus falou aqui no versículo 9, se coloque de pé para encerrar essa palavra. Aleluia. Versículo 9 na tela, por favor, mais uma vez. Versículo 9 na tela, por favor, Lucas 19, 9. Vamos ler junto? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Oh, glória! Eu encerro esta palavra dizendo: hoje, 29 de junho de 2025, é noite de salvação aqui neste lugar. É noite de salvação aqui neste lugar. Qualquer um de nós, pela fé, também nos tornamos filhos de Abraão. Quando Deus chamou Abraão e mandou Abraão sair da sua casa e falou: Abraão, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era porque através da obediência de Abraão, da vida de Abraão, por causa da sua descendência, viria Jesus o Salvador. E por causa de Jesus, qualquer família na terra pode ser abençoada de verdade.
Qualquer família na terra pode ser salva de verdade por causa de Jesus. Escute-me, existe uma diferença entre receber uma bênção e ser abençoado. Eu vou encerrar aqui minha palavra. Receber uma bênção, o pior assassino do mundo pode receber um dia, se ele clamar a Deus com muita fé. Receber uma bênção, o pior caloteiro de livramento pode receber um dia, se ele clamar com muita fé. Receber uma bênção, a pessoa mais pecadora dessa cidade, vamos julgar assim, pode receber uma bênção. O mais ruim, o mais orgulhoso, o mais doido, o mais lascado, pode receber uma bênção, se clamar com muita fé. Agora, receber uma bênção não significa que você é abençoado. Receber uma bênção não significa que você é um abençoado. Só é abençoado aquele que Jesus entra no coração. Só é abençoada de verdade a casa que Jesus entra de verdade no coração. Então, por causa da obediência de Abraão e da obra de Jesus, nós podemos ser abençoados de verdade, com a salvação que Jesus trouxe para mim e trouxe para você. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. A primeira oração é pela nossa casa no geral, é pela nossa família no geral. Só nós sabemos como está a nossa casa, só nós sabemos como está a nossa família. Só você sabe o que você precisa. Só você sabe o que sua casa precisa. Só você sabe o que seu casamento precisa, o que seus filhos precisam. Quantos pais sofrendo com filhos nas drogas escondidos? Quantos pais sofrendo com filhos problemáticos? Quantos pais sofrendo com crise financeira? Quantos casais sofrendo com a crise no casamento? Deus sabe o que você precisa. E se você clamar, o Senhor Jesus abençoa a sua casa hoje. Então, coloca a mão no coração. Enquanto o pastor está dirigindo, tão linda esta canção, coloca a mão no coração, nossa primeira oração. Fecha os olhos e fala para Jesus agora o que você precisa na sua casa. Fala para Jesus agora: Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa. Fala, irmão, fala. Fala: Senhor, eu preciso de salvação na minha casa. Eu preciso de libertação na minha casa. Eu preciso de alegria de verdade na minha casa. Eu preciso de paz de verdade na minha casa. Fala com ele, fala: Jesus, eu preciso de saúde na minha casa. Tira essas doenças da minha casa. Fala: Jesus, eu preciso de prosperidade. Arranca essa miséria da minha casa. Tira a gente do vermelho, Jesus. Limpa meu nome. Eu não quero teu nome sujo. Eu quero prosperar. Eu quero vencer. Senhor, em nome de Jesus, fazemos agora esta primeira oração e apresentamos ao Senhor as nossas famílias, e apresentamos ao Senhor as nossas famílias, as nossas casas, casamentos, filhos, e pedimos ao Senhor: entra com providência agora em cada casa. Entra com providência agora em cada família. Abençoa, Senhor, cada um dessas famílias representadas nessa noite. Que o Senhor abençoe. Que nessa casa tenha provisão. Que nessa casa tenha milagre. Que nessa casa tenha portas abertas. Que nessa casa tenha saúde. Que nessa casa tenha milagre de Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre a nossa casa, derrama a sua bênção sobre a nossa família, derrama a tua graça sobre nós, a tua bondade, misericórdia. Senhor, nos cobre com teu sangue, livra-nos do diabo, livra-nos do mal, da tragédia, da miséria, da enfermidade, livra-nos do mal. Abençoa a nossa casa, Senhor. Levanta a sua mão para o céu, o mais alto que você puder, e repete assim comigo. Diga: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus, eu te peço, abençoa a minha casa e a minha família. Diga: Senhor Deus, que esta semana, a partir de hoje, seja uma semana de resposta e de milagre. Diga: para minha vida, diga em nome de Jesus,
Agora você diz amém. E você pode aplaudir o Senhor com alegria. Você pode aplaudir o Senhor dando glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Abra a sua boca para dar glória. Abra a sua boca para dizer aleluia. Como já cantamos nessa noite, tudo que tem fôlego, louve, 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 louve ao Senhor aqui nessa noite, aleluia, aleluia, aleluia. Agora você senta por um instante, por favor. Eu quero fazer uma segunda oração. E a segunda oração que eu quero fazer essa noite é para você que não é crente ainda. É para você que não entregou a sua vida para Jesus. É para você que ouve falar de Jesus, mas nunca teve um encontro real e verdadeiro com Ele. E eu quero te dar a oportunidade agora de, como Zaqueu, abrir o seu coração à sua vida e deixar Jesus entrar no seu coração, entrar na sua vida e mudar a sua história de uma vez para sempre. Eu fiz isso há 26 anos atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma quinta-feira à tarde, culto na nossa igreja, quando o apelo foi feito, eu levantei a minha mão e me entreguei a Jesus de Nazaré. E como o nosso pastor Oswaldo sempre nos ensina, é um simples gesto. Você levanta a sua mão, Jesus segura a sua mão e nunca mais solta. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pastor, o que é que você está falando hoje aqui? Eu estou convidando alguém para virar crente nessa noite. Eu estou convidando a você para andar com Jesus de verdade a partir de hoje, ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Você que nunca fez isso, você que nunca fez isso, mas hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se você quiser fazer isso, é só você levantar uma de suas mãos, que nós vamos encerrar esse culto orando por você aqui nessa noite. Eu não conheço todo mundo que está na igreja hoje. Eu não sei se todos já estão de Jesus, ou quem sabe um homem, uma mulher que Deus trouxe, um jovem que Deus trouxe hoje aqui para entregar a vida ao Senhor Jesus. Aí, enquanto a igreja pode orar de olhos abertos para Deus tocar no coração de alguém. Onde está a primeira pessoa que fala: Jesus, eu quero ser salvo, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu te aceito como Senhor e como Salvador? Onde está a primeira pessoa? Levante a mão agora em nome de Jesus. Onde está um homem corajoso nessa noite? Onde está uma mulher corajosa nessa noite, que como Zaqueu vai levar Jesus para casa hoje e vai colher as bênçãos da salvação, e vai colher as bênçãos de um novo tempo com Jesus na sua vida? Talvez você fale assim: pastor, eu já nasci com Jesus no meu coração. Irmão, ninguém nasce com Jesus no coração. A gente nasce sem entender as coisas, a gente nasce sem saber. Você precisa tomar uma decisão consciente de chamar Jesus para entrar no seu coração e entrar na sua vida, recebendo Ele como Senhor e como Salvador. Onde está alguém? Levante a mão. Onde está você que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Levante a sua mão. Eu não vou insistir muito, mas eu vou insistir apenas por mais um minuto. Onde está alguém para Jesus aqui nessa noite? Um homem. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Isso aí, ó. Uma corajosa. Uma corajosa. Glória a Deus. Uma corajosa. Uma mulher corajosa puxando a fila. Quem é o segundo para Jesus aqui hoje? Levante a sua mão. Deus abençoe o Senhor, meu irmão. Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. É isso aí, ó. É isso aí. É só alguém puxar a fila. Deus abençoe esse jovem aqui, ó. Deus abençoe esse jovem aqui. É muito menino. Eu me converti desse tamanho aí, ó. E olha onde eu estou aqui hoje. Onde está mais alguém para Jesus? Onde está você que não pode ir embora se tomar uma decisão? Onde está alguém? Onde está alguém, mais alguém nessa noite? Fala: pastor, você não pode ir embora, irmão. Deus abençoe você, menino, em nome de Jesus. Onde está mais alguém nessa noite que não pode ir embora sem tomar a decisão? Seu coração está queimando. Quem sabe a sua mão está pesada aí.
que todo peso saia agora em nome de Jesus. Que as prisões espirituais sejam quebradas agora em nome de Jesus. Levante a sua mão agora, levante a sua mão, levante a sua mão. Onde está mais alguém para salvação? Levante a sua mão. Onde está alguém? Escute-me. Quem sabe que você já é crente. Olha, mais um jovem ali. Deus abençoe você em nome de Jesus. Abençoe, mais um jovenzinho ali, ó. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está você? Olha aqui para mim. Quem sabe você já é crente, já foi batizado nas águas, mas você colocou Jesus para fora, para desviar, está afastado, e você precisa reconciliar aqui hoje. Ah, pastor, eu não era dessa igreja aqui, não, eu era de outra igreja. Irmão, placa de igreja é só um detalhe. O mais importante é você voltar para casa em paz com Deus aqui hoje, restaurado, salvo. Será que tem alguém que está afastado e quer reconciliar? Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Onde está mais alguém para uma reconciliação? Onde está mais alguém para uma reconciliação com Jesus? Será que tem mais alguém aqui hoje? Para uma reconciliação, levante a sua mão. Olha só, por favor, o irmão que levantou a mão aqui, aquela irmã que levantou a mão por ali, a irmãzinha lá de trás que foi a primeira, e mais essa meninada aí, por favor, se coloque de pé, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você agora, enquanto a igreja vai dar um aplauso caloroso para Jesus agora. Isso, vem para cá, vem para cá, vem. Isso, eu queria que o irmão da igreja viesse com eles. Eu queria um irmão da igreja com eles aqui, um irmão da igreja com eles aqui, abraçando eles. Vem aqui. Isso, vem aqui. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso. Escute-me. Ele sara mesmo. Ele ensina mesmo. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo entra. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Mexe mesmo, Jesus. Sara mesmo, Jesus. Ensina mesmo. Faz um milagre. Mais uma vez entra. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Oh, aleluia. Com minha estrutura. Sara todas as feridas. Ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Será que tem mais alguém para ser salvo aqui hoje? Será que tem mais alguém para ser salvo hoje? Será que tem mais alguém desviado para reconciliar hoje? É a última vez que eu pergunto. Se você há alguém ainda para aceitar Jesus ou para reconciliação, levante agora a sua mão. Eu não gosto que os crentes ficam assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Não estou falando que está acontecendo, não. Vamos lá. Mas se você estiver aí, ó, com vontade de vir e sem força, pede para a pessoa do seu lado. Vai lá comigo, ela vem com você aqui. Tem mais alguém para salvação? Tem mais alguém para aceitar Jesus? Vem aqui para frente. Aqui é o seu lugar, vem para cá. Se não há mais ninguém, vamos aplaudir o Senhor com alegria. Eu volto a palavra ao pastor Hélio para poder orar pelo pessoal aqui. Eu volto a palavra ao Senhor para poder orar. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.
Aleluia, glórias ao Senhor. Vamos orar para essas vidas aqui. Estenda a sua mão em nome do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque vidas nesta noite, ó Deus, entregaram-se diante de ti, abriram a porta do seu coração, a sua casa, convidando o Senhor para estar junto delas. Ó Deus, obrigado. Ó Deus, em nome do Senhor, ó Deus, que nada, nem ninguém, ó Deus, possa tirar, ó Deus, a tua presença do coração de cada um, da casa de cada um. Ó Deus, como nós cantamos de fato, Senhor, ó Deus, eles possam, ó Pai, convidar o Senhor: entra na minha casa, entra na minha vida, e aqui sim, ó Senhor, faça morada e faça transformação que só o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida de cada um desses. Abençoe, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa gerar no coração de cada um o desejo de cada dia estar na tua presença, e que nós, como igreja, possamos acolhê-los e estar junto deles, para que eles possam conhecer mais de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, assim abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Por favor, pegue os nomes aí para a gente depois continuar cuidando. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, né? Toda a família aqui junto. Deus continue usando a tua vida por esse Mato Grosso, por esse Brasil e pela América toda, em nome de Jesus. Convites vão aparecer para além, em nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de cada um, mais uma vez agradecer a todos que colaboraram, contribuíram com a oração, colocando mão na massa, ajudando a gente a fazer as coisas, organizando, decorando, arrumando. Aquelas pessoas que ajudaram contribuindo. Eu quero agradecer os irmãos que ajudaram trazendo o presente para a igreja. Tem uns que falam: pastor, eu não trouxe o presente para a igreja hoje, mas aí eu vou trazer depois. Pode trazer sim. Traz aí. Vem aqui: pastor, o que a igreja está precisando? Irmão, está precisando de muita coisa. A igreja precisa. E é uma coisa que eu tenho falado com os irmãos: tudo que nós trazemos aqui é para nós mesmos. É para nós mesmos. Somos nós, nossa família, nossa casa, né? E que você possa continuar se levantando para ser um homem, uma mulher de Deus, para abençoar este lugar através da sua vida, da sua instrumentalidade, levando vidas a conhecer e a receber Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos dê força para começarmos este novo ano, né? Andou um ano, agora mais um ano, para que o Senhor nos dê força, para que nós possamos ir à frente, juntar as nossas mãos, fazendo a obra do nosso Deus. E como o nosso pastor falou, pastor Renato, é a palavra de Deus. Quem deve ter a última palavra em nossas vidas é a Bíblia. É sempre a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Pastor Renato, vem a bênção apostólica aqui, por favor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e toda a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. E quem recebe diz amém. Parabéns a vocês em nome de Jesus.